Muita responsabilidade. Esse ano ainda vai ter pagamento do pessoal, não Do parlamento, ontem, mais de 100 deputados votaram a favor. Birra, por ser eu presidente, mas não quero ter resposta por isso. Partido de esquerda, comum, né? Vai votar contra a gente, vai votar nessa questão também, para votar novamente. Porque é falso, é mentiroso o argumento de que sem a PEC não há auxílio. É mentira dizer que se vota nessa PEC por causa do auxílio. E eu explico. Basta que se vote uma medida provisória de abertura de crédito extraordinário para pagar o auxílio. E aqui de antemão, senhor presidente, eu quero anunciar que nós da oposição votaremos a favor dessa medida provisória. Porque se houve auxílio no valor de R$600, foi graças à oposição, que aqui nessa casa elevou o valor, ministro Patrus, dos poucos R$200 para os 600. Nenhum parlamentar precisa manchar a sua biografia aprovando a PEC do calote em nome de auxílio. Vossas excelências, nossos colegas, não precisam se responsabilizar pelo calote nos professores, que vão deixar de receber o que tem direito, e isso vai ficar na conta de vossas excelências. Tudo isso para se inventar uma forma de tirar o dinheiro dos brasileiros que estão lutando há anos na justiça para receber esse dinheiro. E, presidente, vamos ser sinceros, usando a miséria do nosso povo para destinar bilhões para orçamento secreto. Prezados colegas, quando os brasileiros entenderem que o auxílio emergencial está sendo usado como desculpa para reservar alguns bilhões para orçamento secreto, a indignação da população com essa casa só vai aumentar. Pessoal, então vocês viram aí que ontem foi aprovada por 312 votos a PEC do calote, sendo que eles precisavam de 308, ou seja, foi no limite, foi na tampa da beirada. E é o seguinte, a gente tem que desmontar esse argumento, o Molon fez isso muito bem aí, mas tem que reforçar. Não precisa de PEC, proposta de emenda constitucional, para pagar o auxílio de R$400. Não precisa, o Bolsa Família foi pago por 18 anos, sem precisar de PEC. O auxílio emergencial, agora recentemente, R$600, foi pago sem PEC. Não precisa, você pode abrir, fazer uma medida provisória. O Bolsonaro lá na privada lá do Palácio agora, sentado, ele escreve uma medida provisória e passa a valer hoje mesmo o auxílio de R$400. Não precisa cumprir o teto, porque isso é gasto de calamidade, então ele pode enquadrar da mesma maneira que ele enquadrou no ano passado como calamidade, então não precisa cumprir o teto. Tá feito, amanhã a Caixa começa a pagar já o auxílio, igual foi feito em 2020. Então não existe essa conversa. O que foi feito ontem foi, o governo precisa de aumentar o orçamento aí das emendas secretas, né? Dinheiro que vai para obra em reduto eleitoral de deputado e tal. E aí eles liberaram 50 bilhões para essas emendas e no meio jogaram o troço do auxílio, entendeu? Como desculpa, né? Vinculando uma coisa a outra e tal, mas não tinha nada a ver. O objetivo do governo é as emendas. E esses 15 deputados do PDT que entraram nessa jogatina, eles negociaram emendas para eles, tá? Para as bases lá deles, tá? Então, obrinha ali, asfaltamento de uma rua, botar um ginásio, uma quadra de esporte lá numa escola da área da região deles, tá? Esse tipo de coisa, para ele ganhar votos na base eleitoral dele. 15 deputados do PDT, 15 de 21, entraram nesse tipo de jogo com o governo. Agora, pessoal, eu tenho visto aí na internet, hoje de manhã, houve uma demonização do Ciro Gomes. Isso aí eu acho que não tem nada a ver, tá? Porque, na verdade, ele foi contra a PEC e, inclusive, fez essa publicação agora, dizendo, né, que foi contra, que vai tentar reverter essa decisão da bancada do PDT e tal. E aí ele diz, né, a mim só me resta um caminho, deixar a minha pré-candidatura em suspenso até que a bancada do meu partido reavalie sua posição. Isso aqui é uma coisa importante, tá? Porque vai ter o segundo turno agora, não acabou essa discussão lá na Câmara dos Deputados. Então, assim, por exemplo, se o PDT abandonar, começar a votar contra, não vai ser aprovada essa PEC, tá? Então, essa pressão do Ciro Gomes pode ser útil. Ainda há tempo para reverter a coisa, né? Esse que é o ponto. Aí só para fechar o vídeo, pessoal, esse showzinho que o Bolsonaro deu ali na Praça dos Três Poderes hoje, que é aquela entrevista inicial desse vídeo, mentirosa inclusive, né? Todo mundo que conhece Brasília sabe que essa Praça dos Três Poderes fica vazia. Uma quinta-feira, 12h40,
esse lugar não tem viva alma, tá? E hoje tinha até um ônibus encostado ali, um ônibus de turistas cheio de bolsonarista e ainda por cima Rede Record ali gravando e tal. Então você vê que foi tudo montado, né? Aliás, todas essas saídas públicas do Bolsonaro, elas são combinadas, né? Ou seja, você tem grupos para fazer ali o acompanhamento dele, para armar o cenário, né? O Bolsonaro não pode sair na rua, porque ele vai ser vaiado. Então, o que ele faz? Eles criam esses ambientes artificiais com apoiadores para fingir que ele pode sair e circular aí nas ruas. E aí, pessoal, só para fechar o vídeo, eu passo aqui a fala do Marcelo Ramos, que ele é vice-presidente da Câmara, votou contra a PEC do calote, e aí ele explica por que o calote é majoritariamente dos professores. Uma das maiores ações que contribuíram para esse valor aí dos precatórios era uma ação que envolvia o antigo Fundef, que é um fundo de educação, tal. O governo federal deveria ter pagado um dinheiro para esse fundo, não pagou, e aí agora que foi condenado pela justiça a pagar, ele inventa esse negócio que vai parcelar até 2020 e sei lá quanto. É isso. A aprovação da PEC dos precatórios exige algumas explicações para os professores e professoras brasileiras por conta de uma série de mentiras que foram utilizadas ontem para justificar o voto de alguns deputados. A primeira mentira é a mentira de que precisa de uma lei para garantir os 60% de precatório para professores. Ora, isso já está na lei 14.057 de 2020, artigo 7º, parágrafo único. A segunda mentira é a mentira de que essa medida garante o pagamento dos professores. Não é verdade. Foi parcelado um direito que deveria ser pago todo em 2022 em 3 parcelas. 40%, 30% e 30%, sendo que não há nenhuma garantia de pagamento da primeira parcela, porque ela vai esbarrar no teto definido para precatórios na própria PEC. Ademais, o reajuste dos precatórios do Fundef, que eram feitos no IPCA mais 6%, passa a ser na taxa básica de juros. Quando o professor receber a terceira parcela, ela já não vai valer nada. Portanto, estão tentando enganar os professores. Quem votou a favor da PEC, votou contra os professores.